Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi a mão do nosso Senhor Jesus. E o Senhor tem estado conosco. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, nesta noite nós glorificamos ao Senhor, glorificamos, Pai, a Ti. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, pedimos a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Repreende, Senhor, qualquer investida, tudo que não provém do Senhor, que o Senhor venha colocar por terra. Acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso lado. Repreende toda fúria, todo vento adversário, tudo que não provém de ti que queira se levantar. Aleluia, que o Senhor já venha colocando por terra. Senhor, que os teus anjos de fogo, aleluia, venha estar guerreando por nós. Aleluia. E por nossas causas, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, uma live cheia da Tua presença, e que o Senhor prepare os corações, os ouvidos, para o Teu povo, Senhor, ouvir a Tua voz. Aleluia. Fala conosco, Senhor, nesta noite, porque nós queremos ouvir a Ti. Glória, glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Antes de entrar, estava orando. Estava sentindo a presença de Deus. E eu queria falar, sobre algo. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele disse que não era o que eu queria. Aleluia. Era o que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sentindo a presença de Deus aqui, e eu via como se fosse uma mulher, e eu via ela toda atada, eu via ela como se tivesse toda enfaixada, e sabe quando as pontas da faixa fica pendurada? Eu via exatamente uma mulher assim, aleluia, e eu começava a repreender, eu repreendia todo espírito de amarração, eu repreendia todo espírito de fúria, todo espírito de paralisação, aleluia. E hoje eu creio que o Senhor colocará por terra tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem parado, tudo aquilo que tem estagnado. Porque quando Deus mostra, é porque Ele vai desfazer, é porque Ele vai colocar por terra. Então, o Senhor, aleluia, me deu uma palavra, aleluia, que se encontra em Mateus 9, aleluia, versículo 18. Mas o Senhor me entregou outras coisas que eu preciso também entregar aqui. Então, nós vamos ler aqui. Eu vou passar o que Deus tem para você aqui dentro. Aleluia. Desse capítulo. E depois, em seguida, eu vou dar continuidade ao que o Senhor me passou, para sim eu estar entregando tudo aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Tudo aquilo que Deus preparou para você. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, versículo 18, em diante. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela, para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele.
pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou, porque teve fé. Aleluia. E naquele momento, a mulher ficou curada. Nós vemos que tinha uma mulher, aleluia, que há 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, foi criando dentro dela uma esperança. Essa esperança, a qual creio eu, aleluia, que ela depositou totalmente no Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado tudo o que tinha com médicos e nenhum resolvia o seu problema. A sede daquela mulher de ser sarada, de ser curada, era muito grande. Mas o que me chama mais atenção dentro desse papel é que ela vence os limites, vence as barreiras, que ela se posiciona. Ela poderia estar em casa chorando, murmurando, até porque para a sociedade daquela época, ela era considerada impura. Aleluia. Ela não poderia sair andando e se movimentando na hora que queria. Pelo contrário, aquela mulher era colocada de lado. Aleluia. Só que ela rompe a barreira da casa dela. Ela rompe a barreira da multidão. Porque ela tinha colocado dentro do coração dela que se ela apenas tocasse em Jesus, ela sararia. Eu não sei qual é a barreira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você precisa vencer. Eu não sei qual é a barreira que você precisa romper, mas eu vejo uma mulher, aleluia, em movimento. Eu vejo uma mulher em movimento, uma mulher que tinha tudo para estar parada. Uma mulher que tinha tudo para não, aleluia, sair de casa. Mas eu vejo aquela mulher em movimento, mesmo doente, mesmo com os nãos que ela recebeu. Eu não vejo ela parada, mas eu vejo ela em movimento, sangrando, mas estava andando. Sangrando, mas estava em movimento. Ferida, aleluia, mas estava em movimento. E eu me deparo hoje aqui com mulheres que estão nesta mesma situação. Aleluia. Não falo que esteja com uma hemorragia fisicamente, mas que esteja, aleluia, sangrando, com feridas. Aleluia. Uma mulher que está, aleluia, desanimada, triste por várias situações que têm acontecido. Aleluia. Com ela, mas eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor Jesus. Em meio à multidão, aleluia, o Senhor te conhece. Aquela mulher não tocou em Jesus, aleluia, como os demais tocou. Dele sai virtude, dele sai poder. A multidão oprimia, mas aquela mulher tocou com um toque diferente, aleluia. E eu quero dizer algo de Deus para você aqui hoje, aleluia. Eu não sei como é que você tá. Eu não sei qual a dor que está dentro de você. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado durante todo esse período de processo. Você vê que um processo, aleluia, que estava estabelecido sobre a vida dela era de 12 anos. Orabai, de mas mesmo assim, aleluia, ela estava em movimento. Não deixe, aleluia, o processo te parar. Não deixe as dores, aleluia, te cansar. Não deixe as barreiras te neutralizar. Continua andando, aleluia, em direção ao teu milagre, em direção, aleluia, à tua vitória. Orabarra sobre de calabás. Talvez alguém que olhasse para aquela mulher pensasse assim:
O que é que ela vai fazer? Aleluia. Não tem jeito mais para ela. Aleluia. A situação dela cada vez piora mais. Ela já gastou tudo que tinha. Ela não tem mais nada. Parece que ela não está vendo que não tem jeito para ela. Aleluia. Porque tem pessoas que não nos ajudam, mas simplesmente vêm para nos desmotivar. Mas nós vemos uma mulher, aleluia, que estava caminhando em direção ao seu milagre. Não importava o que a situação diria a respeito do caso dela, ela tinha a convicção, aleluia, de que se ela tocasse, aleluia, em Jesus ela seria curada. Olha, estudiosos falam que aquela mulher, ela não chega em Jesus andando, porque ela poderia ser reconhecida pela multidão. E pela tocar na orla de Jesus, que é na ponta, aleluia, da roupa, lá nos pés, aleluia, ela tinha que vir se arrastando. Estudiosos falam, e eu me emociono, porque quando você faz exercício físico, que você faz aquele exercício prancha, você não consegue ficar muito tempo, porque o peso do seu corpo é muito grande, você só consegue ficar minutos. E aquela mulher, ela vai se arrastando. Estudiosos falam, ela colocou todo o peso do seu corpo, aleluia, para chegar até Jesus. Ninguém sabe quantos quilômetros ela andou para chegar até Jesus, mas ela botou tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Para chegar, ela foi se arrastando. Mas ela foi. Ô, irmã, eu não sei como tu tá hoje aqui, porque tem dia que nós estamos pela graça mesmo. Tem dias que nós estamos pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Aleluia. Se arrastando, devagarzinho, de joelho. Aleluia, continua. Não desista. A perseverança daquela mulher gerou o milagre que ela tanto esperava. A fé que ela colocou diante do Senhor entregou a ela o que ela tanto queria e almejava. E eu quero dizer para você, que aquilo que você tem colocado diante de Deus com fé, aleluia, que as noites em claro que você tem passado, que o peso e a angústia que você tem levado, vai ser testemunho da tua vitória. Aleluia. Ela toca na orla de Jesus e dele sai virtude, e dele sai poder. Quando ela chega, ela alcança o milagre. Era 12 anos sofrendo. Você sabe o que é 12 anos? Você viver dentro de um ciclo que parece que você não vai sair, que tudo está se fechando. Se você for ler a história dessa mulher, você vai ver que tudo estava se fechando para ela. Já não tinha mais dinheiro, já não tinha a quem recorrer mais. Ah, mas ela gastou tudo e depois foi atrás de Jesus. Nós pregamos assim já. Ei. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele. Então quer dizer que ela não tinha ouvido antes. Aleluia. Mas nós vemos uma mulher posicionada que não se conforma com a situação. Eu vejo uma mulher que não se conforma com a situação. Você não vai se conformar com a situação.
Você não vai se conformar com o que está acontecendo com você. Era uma mulher que estava dentro de um poço e que, olhando humanamente, não tinha como ela sair se não fosse Jesus. Mas graças a Deus que nós temos um Jesus que nos arranca, que nós temos um Jesus que nos tira, que nós temos um Jesus que olha para nós e diz: eu vou te arrancar do lugar que muitos acham que tu vai morrer aí. Eu vou te arrancar do lugar que muitos acham que você não vai sair dele mais nunca. Para muitos ela ia morrer com aquela doença porque não tinha mais jeito. Era 12 anos. Aquela mesma história, aquela mesma situação. Você acha que não tem, aleluia, pessoas que olham para mim, para você, e que sabem da nossa situação, e de quantos anos nós luta, aleluia, por algo que ainda não aconteceu e acha, aleluia, que não vai acontecer? Mas eu quero dizer para ti, existe um Deus que muda a história, existe um Deus que muda a situação, e Ele vai mudar a tua história, e Ele vai mudar a tua situação, aleluia. O Senhor é Deus que vai fazer o que é impossível, o Senhor é Deus que vai fazer aquilo que ainda não foi revelado, o Senhor é Deus que vai mostrar para aqueles que duvidam, aleluia, que Ele ainda opera milagre. Eu não sei qual é o milagre que tu precisa, eu não sei qual é o milagre que tu espera, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você: eu opero milagre. Eu opero milagre, aleluia. Eu faço acontecer o que para muitos é impossível. Eu faço acontecer o que para muitos não tem jeito. Aleluia. Jesus virou e viu a mulher. Aleluia. E ele disse: coragem, minha filha. Porque tem momento na nossa vida que nós temos que ter coragem. Tem momento na nossa vida que nós temos que ser forte. Ela deu tudo de si para chegar até Jesus. E eu quero dizer para você, está intensificando a luta, está ficando cada vez, aleluia, maior a situação. Parece que você vai ser consumida pelo que está vindo. Eu quero dizer para você, aguente. Porque Jesus está entrando dentro da causa. Porque Jesus vai resolver. Porque Jesus vai operar. E o Senhor manda dizer para você aqui hoje, aleluia, que você vai receber o que você tem colocado diante dele. Aleluia. Aleluia. Você vai receber o que você tem colocado diante de Jesus. Aleluia. Quem viu aquela mulher se arrastando, teve que ver ela de pé de posse de milagre. Você não está entendendo o que Jesus vai fazer na tua vida, não? Quem te viu se arrastando, aleluia, vai te ver de pé, de posse de milagre. Quem te viu no chão, aleluia, vai te ver de pé, aleluia, contando o testemunho da tua vitória. Porque assim te diz o Senhor, tu vai contar o testemunho da tua vitória, aleluia, e ela será testemunhada por muitos. Porque o que eu vou fazer, aleluia, na tua vida vai ser revelado
vai ser mostrado. Não importa quanto tempo você, aleluia, está vivendo esta situação. O Senhor é Deus que muda cativeiro. O Senhor é Deus que nos tira de desertos, porque desertos têm prazo de validade e não é duradouro para sempre. E o Senhor manda dizer para você, o seu deserto, eu vou transformar em testemunho. Quem viu aquela mulher, aleluia, vivendo aquele processo, teve que ver, aleluia, a página da dor sendo virada na história dela. O Senhor manda dizer, a página da dor vai ser virada na tua vida. A página da dor vai ser virada na tua história. O Senhor diz, vou eu virar. Porque eu quero fazer. Porque eu quero operar. Quem te viu dentro do processo, mulher, vai te ver fora dele. Quem te viu dentro do processo vai te ver fora dele. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, você vai sair para fora, aleluia, do processo. O que tem te atado espiritualmente, aleluia, vai cair por terra. Eu, o Senhor, que estou falando contigo aqui, aleluia. Tu não vai ver, aleluia, os outros vivendo e tu não viver. Sabe quando o tempo passa e parece que não acontece nada? Não vai ser assim. Tira isso da tua cabeça. Porque por muito tempo tu acha, aleluia, que todo mundo vai viver a promessa menos, aleluia, você. E o Senhor manda dizer para você, eu sou o Senhor que te faço, aleluia, sair do vale, que te faço atravessar desertos, porque ele não é permanente, aleluia, na tua vida. Tem dias de solidão, tem dias que o que tu quer é uma palavra, aleluia, de ânimo, é um abraço. E tu olha para um lado, olha para o outro, aleluia, e o que tu recebe é completamente ao contrário daquilo que o teu coração almeja. Tu tem estado dentro de um deserto que tem te causado aflição, que tem te causado medo. Mas existe um lugar de refúgio. E este lugar de refúgio, aleluia, é aos meus pés. Eu vejo, aleluia, quando tu se ajoelha naquele localzinho, aleluia, específico. Eu vejo o quanto dói para ti as situações que tu tem visto, aleluia, e que tu diz assim, eu só não queria ver. Mas sabe por que eu, o Senhor, faço tu ver? Para tu entender, aleluia, que nada fica oculto. E por mais que as atitudes daquilo que tu não queria ver doa em ti, tu precisa saber. Mas eu tenho te contemplado, porque dentro desse processo,
A minha mão, aleluia, tem sido escape para você. Dentro desse processo, a minha mão tem sido escape para você. Quantas vezes o vento bateu e tu diz, agora eu caio. Quantas vezes o vento bateu e tu disse, agora eu não vou conseguir. E sabe quantas vezes tu se reergueu depois do vento? Todas. Sabe por quê? Porque eu te fiz como palmeira. E quando o vento bate na palmeira, ela enverga. Fica reta com o chão. Mas depois que o vento passa, ela se levanta e se ergue. E tu tens se reerguido. E tu tens se levantado. Aleluia. E tu tens ficado. Aleluia, de pé. Os ventos têm soprado, mas tu permanece plantada. Anai, que assopra. Os ventos têm soprado, mas tu permanece no lugar. E sabe por que tu permanece no lugar? Porque sou eu que te sustento. Arabarra soprica. Sou eu que visito você. Sou eu que dou força. Ai, dei que adavia. Arabachei que ana. Se tu soubesse, aleluia, que eu, o Senhor, tenho entregado essas revelações a ti, para acalmar o teu coração e para tu saber, aleluia, que eu sou um Deus, que antes de mostrar qualquer coisa para outro, eu falo contigo primeiro. E digo para ti, eu confirmo para que tu saiba que sou eu que estou mostrando. Aldai que adaga sobra naia. Eu sou o Senhor que te chamo pelo nome e digo para ti, tu és minha. Adaga sobre arabás. Eu sou o Senhor que te vejo, aleluia, como uma flor, como uma rosa, plantada no meu jardim, cuidada e regada. Adeca sobre arabás. Iria dar e assube anágia. O inimigo tem tentado de todas as formas, aleluia, ferir, aleluia, a rosa, machucar a rosa. Mas digo para ti, aleluia, que eu, o Senhor, te cerco. Que eu, o Senhor, te cerco. A água para regar as tuas raízes. Aleluia. A providência que tu espera. Aleluia. E que tu acha que não vai chegar até ti. Mas o Senhor manda dizer para você, eu sou socorro bem presente na angústia. Eu sou socorro bem presente na angústia. E digo para ti, sou providência. E eu, o Senhor, enviarei recursos para que tu saiba que eu sou Deus. E para que tu saiba que eu vejo. Eu preciso entregar essa visão. E eu quero que você esteja ligada no que Deus está revelando para você receber. E entender,
aleluia, o que o Senhor está falando. Aleluia. Eu via, sabe, uma palmeira. Eu quero que você imagine que aqui é uma palmeira. Só para você ter noção. Olha aqui e escuta. Eu quero que você imagine que aqui é uma palmeira. Eu vi uma palmeira plantada. E quando eu olhava para essa palmeira, eu não via água em volta dela. Eu não via. Eu olhava para um lado e para o outro e não via água. Só que eu via como se fosse aqueles adubos pretos, não tem? Adubo de planta. E como se o adubo tivesse molhado. Aleluia. Porque quem tem regado a palmeira é o Senhor. Quem tem sustentado a palmeira é o Senhor. Só que eu quero que você veja. De repente eu via se formando em volta. Como se fosse um ciclo assim, ó. Tá vendo? Só para você entender a visão que Deus me deu. Eu via um ciclo se formando em volta. E esse ciclo que estava se formando em volta da palmeira ficava cada vez mais fundo. Ficava cada vez mais fundo. E ela no meio. E o ciclo em volta dela. De repente eu via água. Água em volta. Aleluia. E o Senhor falou comigo que a água, aleluia, que estava em volta era a providência. Aleluia. E o Senhor falava comigo e dizia, eu sou providência. E eu não estou falando espiritual, não. Eu estou falando físico. O Senhor dizia, eu sou a providência. Eu sou Deus que vou prover. Não tinha. E eu vi o círculo se formando. Eu vi a água aparecendo. Você acredita em milagre? O Senhor manda dizer, eu sou Deus, aleluia, que vou prover. Eu sou o Deus que vou prover. E a providência que ela espera, ela vai ver. O milagre que ela espera, eu, o Senhor, farei na vida dela. E existe, aleluia, a proteção de Deus. E o Senhor diz assim, creia que o socorro virá. Creia que o socorro virá. Você não precisa ver, você precisa crer. E eu sou o Senhor, o Deus dela que estou enviando socorro. Olha, irmãs, eu vou falar porque Deus está mandando. E eu tenho a convicção do que o meu Deus manda eu dizer. Algumas coisas para mim falar é muito difícil, mas eu estou aqui por obediência a Deus. E eu sei, aleluia, do que Deus manda, porque se tem uma coisa que eu conheço é a voz do meu Senhor. E jamais eu vou falar nada se Deus não está mandando. Mas o Senhor bradava no meu coração e eu sei a voz que está falando comigo. E o Senhor dizia assim, diga para minhas filhas. Diga para os meus filhos
Eu sou Deus que vou visitar a conta bancária. Dei calabaçuio na riarava. Eu sou Deus que vou visitar a conta bancária. Eu não sei como vai acontecer, irmã. Eu sei que vai ter contas bancárias aqui que Deus vai visitar. Arabagavia sobre de calabás. E tem pessoas que vão vir aqui e vão dizer: Deus visitou. Não sei como foi, não sei o que aconteceu. Eu sei que Deus, aleluia, fez. E o Senhor manda dizer para ti: eu sou providência no deserto. Eu sou providência no deserto. E eu vou surpreender. E eu vou surpreender, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu disse para vocês que eu entregaria naquela parte o que Deus me revelou, não foi? E que eu ia entregar a outra parte que Deus me revelou. Aleluia. Marcos, glória a Deus. 4, aleluia. Versículo 35, preste atenção. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está falando. Aleluia. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de passar para o outro lado. Aleluia. E quem estava dizendo era Jesus. Você não vai ficar mais no mesmo lugar. Jesus vai fazer você passar para o outro lado. Tem muita coisa para acontecer. Aleluia. Então eles deixaram o povo ali, subir no barco. Aleluia. Em que Jesus estava, e foram com ele. E o outro barco o acompanhava. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Vocês veem que Jesus convida, né? Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado. Porque era o momento de avançar. Só que em todo momento de avançar, sempre ocorrem situações para querer nos parar. E tem situações que querem te parar porque chegou o momento. Aonde você vai passar para o outro lado, aonde você vai avançar. Então, quando nós estamos prestes a ir para algo maior ou vivenciar algo grande, o inimigo tenta, com suas investidas, nos frustrar, criando situações. Aleluia. E de repente começou a soprar, de repente, porque as coisas é de repente, não é? Um vento muito forte. Aleluia. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. O interessante é que o vento está soprando. A situação está acontecendo. E Jesus está o quê? Dormindo. Porque o Senhor quer nos ensinar que mesmo que nós não esteja vivendo um tempo favorável, nós podemos descansar nele, porque ele está dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. Tinha uma tempestade, uma tempestade estava truando. Aleluia. Aqui no Ceará, irmão, truando significa muito forte, avassaladora. Aleluia. E essa tempestade estava ali,
acontecendo. Aleluia. E Jesus estava o quê? Dormindo. Mas estava dentro do barco. Talvez você esteja vivendo uma tempestade e ache que Jesus não está dentro dela com você. Porque o inimigo, ele quer colocar na nossa mente dúvidas. E o que tem de pessoas que têm duvidado do que Deus tem falado não é brincadeira. O que tem de pessoas duvidando do que Deus está fazendo não é brincadeira. Jesus que chamou para passar e agora uma tempestade acontece. Porque a gente acha que quando o Senhor libera uma palavra para a nossa vida, não vai acontecer situações, porque a palavra foi liberada pelo Senhor. O próprio Jesus estava aonde? No barco, e a tempestade estava acontecendo. Tem gente que já diz assim, não, Deus não está no negócio não, porque está dando errado. Não é assim não, irmãos. Tem coisas que se levantam, aleluia, e Deus permite para provar a nossa fé. Não duvide do que Deus falou. Aqui Jesus foi quem disse, vamos passar. Olha o que foi que aconteceu. Mas em meio à tempestade, Jesus estava dormindo. Aleluia. E os discípulos achavam que Jesus não estava se importando com a situação. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que elas acham que Jesus não está se importando com a situação que ela está vivendo, com a situação que ela está enfrentando, com o deserto, aleluia, que ela tem atravessado. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, confia, porque quem falou com você fui eu. Confia, porque quem disse para passar por outro lado fui eu. Eu sustento a minha palavra. E eu, o Senhor, sustento você para viver o milagre que você não está vendo. Ai, de carraceiana. Porque o inferno quis, aleluia, fazer com que você ficasse espiritualmente cega, para ver só os problemas, para ver só as situações, para fazer você duvidar. Sabe o que ele diz? Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Jesus tinha chamado para passar para o outro lado e você acha que Jesus não se importava, que Jesus não estava vendo? A situação vem para nós tirar o foco, aleluia, da promessa, tirar a visão, do que o Senhor mandou nós fazer. Aí a dúvida começa a instalar. Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Quem é este que fala e vento cria ouvido? Quem é este que fala e até o lago obedece? Oh, minha irmã, se ele fala e o vento cria ouvido, imagina o que ele não pode fazer, minha filha. Oh, de Kamadagya Suryanaya Seyarabá. O vento parou e tudo ficou calmo. Aquele que tem poder está entrando dentro da causa para deixar tudo calmo. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você, eu estou entrando dentro da causa para deixar tudo calmo. Aquilo que está
estava agitado, rabá sobre calabás. Aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava movimentado, a ideia da guia, que estava te causando medo. Eu estou entrando dentro da situação para acalmar o vento, para acalmar a tempestade, para te tirar do meio. Ai, ideia sobre de calabás. Porque o Senhor diz para ti: eu aquieto o mar e o vento na tua vida. Hoje estou cessando. Orabá sobre calabás. Marcos 4, aleluia, 39. Então ele se levantou, falou duro com o vento, disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Aleluia. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Aleluia. E este mesmo que manda no vento e nas ondas, ele fala contigo aqui hoje e diz: tu ainda não tem fé? Tu ainda não crê que eu vou fazer? Tantas coisas que eu já operei e tu é testemunha. Coisas que aconteceram na tua vida. Coisas que aconteceram na vida de quem tu conhece. E dentro dessa situação, tu estás deixando a voz do adversário falar mais alto. Tu estás deixando o inimigo te colocar medo. Arabada e assobraná. Eu já operei no passado. Continuo operando no presente. E operarei no futuro. E a sobraná, e a séria. Eu sou o Senhor que estou falando contigo. E digo para ti: eu vou cessar o vento. Eu vou cessar o vento. Eu vou cessar o vento. Aleluia. Eu vou cessar o vento. Daqui a sobre derivas. Deixa eu entregar aqui uma visão. Eu via como se tivesse uma... Sabe aquelas máscaras de ferro que tampam os ouvidos? Uma touca de frio. Você sabe que uma touca de frio, daquelas que tem um negocinho aqui, tampa os ouvidos, né? Mas não era touca, era como se fosse uma máscara de ferro. Odecai, subiana, yahá. E eu via como se o intuito dessa máscara de ferro fosse tampar os ouvidos. O inferno está agindo na dúvida para tentar tirar a sensibilidade do Espírito Santo do Senhor, para que você não escute a voz de Deus e para que ele venha lhe confundir. Arabá, xerere, calabás. Arabá, riadagia, sobre de calabás. Irianagia, sei, dei, quem, diahá. Mas em nome de Jesus,
O Senhor vai colocar por terra. O Senhor vai colocar por terra. E você não vai ficar embaraçada dentro da situação. Não vai ficar embaraçada dentro da situação. Deus não vai deixar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus não vai deixar. O Senhor dos Exércitos está arrancando, aleluia, a máscara, aleluia, que o inferno quis colocar, aleluia, nos teus ouvidos para tampar, aleluia, os teus ouvidos para você não ouvir a voz do Senhor. O Senhor está arrancando. Neste momento, o Senhor está tirando. Descansa teu coração. Aleluia. Descansa teu coração. Aquietai-vos, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Aquietai-vos, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Aquietai-vos, porque o Senhor é Deus. E Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele resolve. O Senhor manda dizer para você que Ele resolve. O Senhor manda dizer para você que Ele faz. O Senhor manda dizer para você que Ele é. Ele resolve, Ele faz e Ele é. Ele resolve, Ele faz e Ele é. Não vão invalidar. Não vão invalidar a minha vontade. Porque eu, o Senhor, assim quero. E se eu quero, é decreto. E se eu quero, aleluia, eu faço, meu Deus. Aleluia, se eu quero, é decreto. Se eu quero, eu faço. E o Senhor diz assim: vou fazer e vou resolver. Andagia supra na yarabas. Olha, eu vejo como se fosse 3 correntes. Eu vejo 3 correntes segurando um papel. Arabadaga supra na yarabas. Aleluia. 3 correntes grossas, muito grossas. Aleluia, segurando um papel. Mas em nome de Jesus, aleluia, o mesmo Senhor que quebrou as correntes quando Paulo e Silas estavam orando e cantando em a Deus. Arabadaga sobredecola. É o mesmo Deus que está atuando hoje aqui. E o que está segurando a tua vitória vai cair por terra. O que está segurando a tua vitória vai cair por terra. Não sei o que está prendendo, não sei. Não sei o que está prendendo, mas vai cair por terra. Porque o Senhor que coloca por terra está, aleluia, aqui presente no nosso meio, para desfazer as obras do maligno, para desfazer as obras do mal. O deserto não é o teu fim, será o palco da tua vitória.
É. O deserto não será o fim. Será o palco da tua vitória. Se você analisar que os maiores milagres que Deus operou foi no deserto. O deserto foi um cenário de milagre mais lindo que Moisés vivenciou. E o Senhor vai usar o deserto como palco para a tua vitória. Arabada, sobra da Arabaxerianaga, sépiana. Quem te esqueceu vai lembrar do teu nome no dia da tua honra. Anágia, sopra da gás. Quem te esqueceu vai lembrar do teu nome no dia da tua honra. É. Porque o Senhor faz lembrar quem esqueceu. O Senhor faz lembrar quem diz, não, eu não sei. Não me lembro, me esqueci, foi sem querer. Mas no dia da tua honra, rica labor de negiá. O Senhor vai fazer lembrar. E sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz assim, diga para ela que no dia da honra dela eu vou fazer lembrar. Olha, eu preciso entregar algo aqui. Vou até me ajeitar aqui. Aleluia. Vai haver reconhecimento. Tem alguém que não reconheceu. Tem alguém que omitiu. Tem alguém, aleluia, que não fez. Mas o Senhor manda dizer que vai haver reconhecimento. E o Senhor diz assim, sou eu o Senhor quem trago este reconhecimento. Sou eu o Senhor que faço reconhecer. Aleluia. Esperasse um tempo. Aleluia. E o tempo que tu queria que acontecesse, não aconteceu no teu tempo. Mas eis que eu, o Senhor, aleluia, faço acontecer no meu tempo. Tu vai viver o Kairos de Deus. E o que tu viu não acontecendo, tu vai ver se concretizando. Se prepara porque Deus vai fazer. Amém? Olha, eu preciso entregar isso aqui. E eu vou entregar porque o Senhor me mostrou. Quem me conhece sabe que eu só falo o que Deus manda. E eu ia terminar, mas eu tive uma visão. Eu sei que é uma resposta para alguém. Então, assim, eu não posso guardar para mim aquilo que o outro está esperando da parte de Deus, entende? E por mais que você não entenda o que eu vou falar aqui, a pessoa que está aguardando essa resposta, ela vai entender. Eu vi um lote. Eu vi um lote plano, muito plano. Um lote verde, lote de casa, chácara, fazenda, plano verde. Era muita terra. Era muito grande este lote. Aleluia. E o Senhor diz assim, diga para ela
que eu sou o Deus que entrego na mão dela, que entrego a eles a chave. Não vai ser sonho. Será realidade. Eu sou o Senhor que levarei tu para assinar os documentos do que hoje eu estou entregando a ti. Porque coloco nas tuas mãos. E não se preocupa com nada. Ai, Senhor, se o Senhor me dá o terreno, se eu sou Deus que dou o terreno. Eu sou Deus que dou a casa que será construída no terreno. Sou eu, o Senhor, que estou falando. E há uma assinatura. Hoje, sendo liberada na tua vida. Porque eu sou o Senhor que falo contigo. Amém? Oh, glória a Deus. Tem uma mulher aqui que está prestes a desistir. E o Senhor diz, eu sou o Deus, dono do ouro e da prata. Não desista. Tu vai testemunhar, vai glorificar e vai ver a minha mão fazendo, porque eu operarei mais uma vez e tu saberás que eu sou Deus, que não frustro, mas que opero para que aconteça a minha vontade. A resposta que tu queria e que tu clamou a Deus, tu vai. E tu sabe do que eu estou falando contigo. Descansa o teu coração, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Aleluia. Até aqui. Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui. Se assim o Senhor permitir. As nossas lives são às 8 horas da noite. Eu não faço live em outra plataforma, somente aqui no YouTube, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tem alguém para Jesus? Se tem alguém para Jesus, aleluia. Coloca aí, eu quero aceitar Jesus, que eu vou estar orando por você. Aleluia. Eu creio que o Deus que transformou a minha vida é o mesmo que vai transformar a tua vida, que vai transformar a tua história. Talvez você diga assim, por que essa insistência de aceitar Jesus todos os dias? Por que que ela pede tanto se tem alguém para aceitar Jesus? Irmãs, esses dias eu estava contando o meu testemunho. E eu fui aceitar Jesus por uma insistência. Uma insistência de uma colega minha, que era filha de pastor, e que me levou para a igreja. E que ela ficou o culto todinho, dizendo que eu tinha que ir lá para frente aceitar Jesus. Vamos aceitar Jesus, vamos aceitar Jesus, vamos aceitar Jesus. E eu dizia, eu não vou, eu não quero aceitar Jesus. Minha convenção não foi uma convenção que eu fui lá chorando, que eu fui lá com o coração. Não, eu não estava entendendo, era nada. E ela ali no meu pé. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Hoje não é assim. Mas antes era. E aceita. E eu não quero aceitar Jesus. Ela insistiu tanto, irmãs, para mim aceitar Jesus,
que eu disse, eu vou logo aceitar esse Jesus que ela tanto quer que eu aceite. Amanhã eu me desvio. Nunca mais eles vão me ver. E tá tudo certo. Foi assim minha conversão, irmãs. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles não me esqueceram. Eu nunca me desviei. E tô até hoje aqui. Tá entendendo? Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha de forma diferente na vida. Então, o Senhor, ele tá te chamando. Ele quer te trazer. E ele não me esqueceu, irmã. Quando eu pensei que não, no outro dia ele estava lá na minha porta. Tá entendendo? Nunca mais. Tô aqui até hoje, pra glória de Deus. Acho lindo aquelas pessoas que aceitam Jesus, né? Chorando, que corre lá pra frente e se ajoelha. O meu foi na base da pressão mesmo. Foi uma pressão assim, tá entendendo? Mas, até hoje, tô aqui pra glória de Deus. Até hoje estou aqui nos pés do Senhor. E Deus é fiel. E o Senhor sabe como trabalhar na vida de todos nós. Então tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Precisa voltar para o altar. Precisa correr. Jesus quer fazer. Jesus quer mudar. Não digo para você que você não vai viver luta. Não digo isso. Porque no mundo nós vamos ter aflição, vamos ter luta. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, aí é que o inimigo se levanta. Mas eu quero dizer que em todos os dias Jesus vai estar contigo. Todos os dias Jesus vai estar no teu lado. E Jesus, ele está voltando. E nós temos que se preparar para o encontro com Jesus. Jesus, ele quer lhe tirar. Aleluia. Da sua zona de conforto e colocar você na zona de confronto. Lhe arrancar do pecado. Venha, venha como você está. O Espírito Santo vai fazendo a obra em você. E quem vai mudar é Ele. O próprio Senhor é quem vai começar a falar com você e dizer, isso aqui é dessa forma, isso assim, minha filha, isso aqui tu tira, isso aqui não dá certo. Porque na minha vida foi assim. O próprio Senhor começou a dizer para mim, eu não quero isso. É o particular de Deus com cada um. Não significa que Ele cobra de mim, Ele vai cobrar de você. Porque nós temos os nossos particular com o Senhor. Tem coisa que Deus cobra de mim que não cobra de A. E tá tudo bem, eu não posso cobrar de A o que Deus não cobra dela. Aí porque Deus cobra de mim, é obrigado Deus cobrar do outro. Não. De jeito nenhum. O outro tem um particular dela com o Senhor. Então, venha. Chegue, minha filha. Chegue, meu irmão. As portas estão abertas, mas vai ter uma hora que vai se fechar. E o Senhor, Ele quer te alcançar. O Senhor, Ele quer, aleluia, fazer morada em ti. Aleluia. O Senhor, Ele quer que você viva, aleluia, nele. Porque você foi criada para Ele, mas essa decisão, ela só cabe a você. Eu não posso tomar essa decisão por você. As irmãs que estão aqui, os irmãos que estão aqui não podem tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão. E eu vou dizer, foi a melhor decisão da minha vida. Eu fui braba. Se tem uma pessoa que foi aceitar Jesus braba, fui eu. Aí eu acredito que o Senhor olhou para mim e disse assim, eu gosto assim. É desse jeito aí, braba mesmo. Porque eu vou trabalhar em você. Você planejou sair amanhã, mas eu mostro que você não sai. Eu mostro que você permanece. Eu mostro que você fica. E tá eu aqui, até hoje. Pra glória de Deus. Irmã, pensa numa pessoa improvável. Pra
para ser cristã era eu. Que quem me conhece sabe. Hoje vocês me vê, né? Com domínio próprio, os frutos do Espírito. Mas eu não tinha isso não, irmã. Era briguenta. Todo dia eu arrumava uma confusão na escola. Quando eu cheguei na escola dizendo que eu era crente, diz assim, não dura uma semana. Porque sabia do meu gênio. E Jesus foi o quê? Mudando, não é da noite pro dia. É um trabalhar, é um processo. Tem gente que chega hoje, já quer que o outro mude. Não é assim. O Espírito Santo vai fazendo e você vai vendo o Espírito Santo trabalhar. Estava todo dia na secretaria. Todo mundo sabia quem eu era. Por quê? Porque eu era o pavor dos professores. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. E ele pega o gênio ruim e diz, peraí, que eu vou transformar. Porque esse era o meu gênio ruim. Não de fazer mal aos outros, sabe? Nunca tive gente para fazer mal aos outros. Mas se viesse lá para cá, eu já estava preparada para devolver. E Jesus disse, eu vou usar toda essa tua força na minha obra. Vou usar toda essa tua força. Aí vão fazer, sabe o quê? Vão vir contra ti, tu vai ficar calado e vai chorar. Vão se levantar contra ti, tu vai fazer o quê? Tu vai orar. Por quê? Porque eu vou usar agora, diferente em você. E foi assim que Jesus fez. Então, ele está de braços abertos para lhe receber. Ele está de braços abertos, preparando para lhe abraçar. Ai, Senhor, é você mesmo. É você mesmo que ninguém dá nada. É você mesmo que vão dizer, tu crente agora vai... Não dura uma semana. Tá aqui. Dura. Por quê? Porque o Senhor fez com a pastora Jéssica. Tá lá ela. Vai fazer com tu também. Então Jesus está te chamando hoje. Hoje é teu dia. Tu não vai escapar não, viu? Eu tô insistindo aqui porque insistiram comigo. Então tu aceita. Tá bom? Quem quer aceitar Jesus, coloca aí eu quero. Em nome de Jesus, vamos ver. Deixa de conversa. Coloca logo aí eu quero. Bora que eu vou orar por você. Amém? Glória a Deus. Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui. Amém?